Olá, sou Marcos e bem-vindo ao canal O Caminho Sábio. Você já se perguntou por que alguns homens parecem imunes ao amor verdadeiro, como se carregassem armaduras invisíveis forjadas pelo próprio ego? E se eu te dissesse que há uma maneira de atravessar essas defesas impenetráveis, não com violência, mas com uma precisão quase cirúrgica, que desarma sem que ele perceba, e o faz desejar, ansiar e se entregar como jamais imaginou? Carl Jung nos ensinou que a alma humana é um teatro de forças ocultas, e hoje você vai aprender como encenar a peça que ele nunca será capaz de esquecer. Mas cuidado, uma vez iniciado este caminho, não há mais volta. Cada palavra que você ouvir aqui será como uma chave girando em portas que nem ele sabia que existiam. Vivemos imersos em mitos frágeis, alimentados pela ilusão de que a conquista acontece pela doçura, pela oferta, pela entrega sem limites. Mas e se fosse exatamente o contrário? E se o verdadeiro desejo masculino fosse aceso, não pela presença gentil, mas pela ruptura súbita de seu espelho interno? Jung dizia que o ego é um rei que precisa ser desafiado para reconhecer seu próprio vazio. Você está prestes a descobrir 5 movimentos sutis, quase imperceptíveis, que ferem essa entidade soberba, não para destruí-la, mas para forçá-la a buscar desesperadamente o reflexo da mulher que soube feri-lo. E o mais perigoso? Ele irá agradecer a cada ferida. Nada no amor é o que parece. Aquilo que é dado de bandeja morre nas mãos do ego inflado. Já aquilo que provoca uma ferida precisa ser curado, e é na tentativa de curar-se que ele se amarra a você com laços invisíveis. Mas cuidado! Esses 5 passos não são truques banais. São arquétipos antigos gravados nas fundações do inconsciente coletivo. Ao ativá-los, você não apenas toca o ego de um homem, você remexe nas raízes mais profundas de quem ele é. Cada gesto, cada palavra, cada ausência planejada será uma semente plantada no terreno fértil da sua psique, e ele vai regá-las sem nem entender o porquê. Imagine agora que o ego masculino é como um labirinto de espelhos. Cada tentativa comum de amor se perde entre reflexos falsos. Mas há um segredo que poucos ousam conhecer. Há pontos de ruptura, pequenas rachaduras escondidas nas paredes desse labirinto. Rachaduras que, quando tocadas, criam fissuras irreversíveis, fazendo o ego ruir e o verdadeiro homem emergir. Você está a um passo de aprender como encontrar essas falhas invisíveis, como soprar sobre elas de forma tão sutil que ele acreditará ser dele o desejo de se entregar. Mas para isso, cada segundo daqui em diante é vital. Pisque e o mapa se desfaz. 5 passos. 5 portais secretos, 5 toques invisíveis que podem transformar o ego mais inabalável em um templo erguido em seu nome. Mas atenção! Cada passo exige precisão, estratégia e, acima de tudo, coragem para romper com tudo que você foi ensinada sobre amor e conquista. Jung advertia: aquilo que você resiste persiste, aquilo que você enfrenta se transforma. Hoje você não será mais uma mulher resistindo à indiferença de um homem. Hoje você será a força inevitável que ele não poderá ignorar. Prepare-se. O que vem a seguir pode mudar para sempre a forma como você é desejada e amada. Há um momento na vida em que a mulher percebe que o amor que sempre buscou não floresce da doçura cega, mas da ruptura estratégica. Quando você toca o ego de um homem com a delicadeza brutal de quem conhece as sombras da alma, algo antigo desperta dentro dele. O primeiro passo não é gritar sua presença, mas insinuar sua ausência, como o aroma de um perfume que atravessa um salão e obriga quem sente a procurar de onde vem. O ego masculino, inflamado em sua ilusão de controle, sente a falta como uma dor lancinante. Não é a mulher presente que o conquista, é a mulher que ele teme perder. E nesta ausência cuidadosamente arquitetada, você planta a semente do desejo que ele mesmo irá regar, confundindo orgulho com amor, vaidade com necessidade. Mas a ausência por si só é um vazio,
e o vazio assusta apenas os que ainda não compreenderam sua natureza. O segundo passo é ferir o ego com a comparação silenciosa, a mais cortante das lâminas. Mostrar, sem dizer, que você é desejada, que outros olhos também enxergam sua luz. Não com palavras vãs, mas com gestos que gritam enquanto você permanece em silêncio. Jung dizia que o inconsciente se move em símbolos, não em explicações. Um sorriso, uma conversa cortada, um olhar fugaz lançado a outro. São gestos que rasgam o manto da certeza que ele vestia, obrigando-o a ver que você não é propriedade, mas escolha. E escolha que pode ser perdida a qualquer instante. Essa ferida, aberta no orgulho, é a porta secreta para o seu coração. O terceiro passo é a desestabilização sutil. Quebrar o roteiro invisível que ele tenta impor sem perceber. Quando ele espera aplausos, dê silêncio. Quando ele espera resistência, ofereça rendição. Quando ele espera controle, entregue caos. O ego se alimenta da previsibilidade, da ilusão de poder antecipar cada movimento. Jung nos ensinava que a verdadeira transformação acontece no ponto em que a expectativa é rasgada e o caos se instala. Ao agir fora do script, você obriga o ego a se despir de suas máscaras. E no vazio da surpresa nasce uma brecha, pequena, mas suficiente para que a semente da verdadeira ligação comece a germinar, sem que ele entenda de onde veio essa necessidade repentina de você. Em seguida, surge o quarto passo, a entrega parcial, fragmentada como sonhos que nunca se deixam lembrar por inteiro. Você oferece presença, mas incompleta, afeto, mas filtrado, interesse, mas jamais posse. O ego faminto anseia por saciedade total, mas a alma desperta só se move na dança da ausência e do mistério. Carl Jung nos lembrou que a alma se cansa do óbvio. Ela busca o enigma, o espaço vazio entre as palavras, a promessa não cumprida. Ao deixar lacunas, você transforma seu ser em um mistério inesgotável. E o que é mistério senão o maior dos vícios? Cada pedaço negado, cada afeto suspenso, cada gesto interrompido, será como um feitiço silencioso, levando-o a construir, dentro de si mesmo, a prisão da qual ele não desejará escapar. Por fim, o quinto passo, o golpe invisível mais profundo, a revelação do seu próprio valor independente. Não como uma máscara para provocá-lo, mas como uma verdade que emana de sua essência. Você não o fere porque quer algo dele. Você o fere porque ele percebe, subitamente, que seu mundo poderia existir perfeitamente sem a presença dele. E neste confronto brutal com sua própria dispensabilidade, o ego masculino cai de joelhos diante da mulher que não pede, não implora, não precisa, mas escolhe. Jung sabia, aquilo que escolhe livremente é infinitamente mais poderoso do que aquilo que se submete. É nesse momento, quando ele se vê pequeno diante da vastidão que você carrega dentro de si, que nasce o amor verdadeiro, aquele que não pede, implora para permanecer. No início, ele tentará resistir. Buscará em suas memórias antigas a segurança de padrões que já não servem mais. Mas dentro dele, algo terá sido quebrado. Algo que nenhuma outra mulher tocou antes. Cada ausência sua ressoará como um eco em corredores vazios. Cada gesto que não foi dado queimará mais do que o toque. Cada sorriso que não foi destinado a ele será uma ferida aberta, que só poderá ser curada ao seu lado. Ele tentará ignorar. Ele tentará substituir. Mas você terá se tornado uma ausência insubstituível, um vazio que nenhuma presença poderá preencher. E assim, sem perceber, ele será arrastado pela correnteza que você silenciosamente criou. O amor que nasce da ferida é diferente. Ele não é paixão de superfície. Não é desejo que se apaga com o toque da realidade. É uma sede insaciável. Uma fome que cresce quanto mais se tenta saciar. Jung nos advertia: a alma ama aquilo que a transforma, mesmo que a princípio essa transformação venha através da dor.
Cada passo que você der nesse caminho precisa ser feito com consciência e respeito, pois o que você estará tocando não é apenas o orgulho de um homem, é o alicerce sobre o qual ele construiu sua identidade. E ao romper essas bases, você não apenas será amada, você será lembrada como a mulher que ele jamais conseguiu superar. E agora, eu te pergunto, você está pronta para deixar de ser a mulher que ele deseja e se tornar a mulher que ele precisa? Porque há uma diferença brutal entre ser o objeto de um capricho e ser o eco eterno de uma falta. Carl Jung dizia que aquilo que tocamos no outro, tocamos também em nós. Ao seguir esses 5 passos, você não apenas irá transformar o homem, você será transformada também. Seus limites, suas ilusões, suas antigas feridas serão expostas à mesma luz. E é somente neste terreno comum de verdades despidas que o amor real pode florescer. Você está preparada para atravessar esse portal? Quando se trata de ferir o ego para conquistar a alma, cada movimento precisa ser tão preciso quanto inevitável. Como uma gota de água perfurando a pedra, você não vence pela força, mas pela constância silenciosa de ser tudo aquilo que ele não pode controlar. Você não será a tempestade que destrói. Você será o vento invisível que move montanhas sem fazer barulho. E quando ele se der conta, já estará perdido em você, preso nos labirintos que você construiu sem esforço aparente, mas com uma sabedoria tão antiga quanto os próprios deuses. Este é o poder que Jung tentou nos revelar. O poder de ser, simplesmente, irresistível. E assim, sem gritos, sem promessas vazias, sem as máscaras de um jogo que muitos jogam e poucos compreendem, você se tornará a ausência mais presente da vida dele. Um perfume que ele sentirá nos corredores vazios da própria mente. Um suspiro preso entre a culpa e o desejo. Um mistério insolúvel que continuará pulsando dentro dele muito depois que os rostos e os nomes mudarem. Você não estará ao lado dele apenas pela presença física, mas impregnada em sua memória, em seus sonhos, em sua ânsia inconsciente de reencontrar algo que, no fundo, sabe que perdeu no momento em que acreditou que poderia te ter para sempre. Carl Jung sabia que as maiores batalhas da alma acontecem em silêncio. São guerras sem sangue, mas cheias de cicatrizes invisíveis. Ao atravessar esses 5 portais, você estará travando essa guerra silenciosa. Não contra ele, mas contra os padrões que o mantêm cativo da própria vaidade. E quando ele finalmente despertar, talvez tarde demais, perceberá que não foi conquistado. Foi transformado, e você, como a mestra invisível que sempre soube conduzir sem forçar, terá se tornado não apenas a mulher que ele ama, mas a mulher que ele jamais conseguirá esquecer. Há um instante em que tudo silencia, e nesse intervalo invisível, o que foi sentido se enraiza sem pedir permissão. Não se trata de memorizar palavras ou reter informações, mas de carregar no peito uma semente silenciosa, plantada onde ninguém mais pode ver. Tudo aquilo que ecoou nesta jornada, a dúvida, o medo, a coragem oculta, a memória esquecida, agora pulsa em uma nova frequência dentro de você. O que parecia apenas uma história, uma reflexão distante, revela-se como um espelho invertido. Não falávamos de outros, falávamos de você. Talvez você perceba que muito do que lutava para controlar sempre esteve além do seu alcance, e que aquilo que parecia precisar de força no fundo só pedia a aceitação. Talvez a dor que carregava nos ombros não fosse peso real, mas a memória antiga de batalhas que já terminaram. E agora, nesse fio de silêncio que atravessa o espaço entre nós, nasce a compreensão de que perder o controle é, às vezes, o único caminho para encontrá-lo. Como se o caos fosse apenas uma dança mal compreendida da ordem oculta que nos guia. Imagine uma árvore que, em meio à tempestade, não luta contra o vento, mas se curva e dança com ele. Não porque se rende, mas porque compreende. Resistir é quebrar, fluir é sobreviver. Da mesma forma, talvez a sua maior força nunca tenha estado na rigidez,
mas na capacidade de sentir sem se perder, de cair sem se quebrar, de amar sem se anular. O verdadeiro poder é invisível, é o que permanece quando tudo o mais se desfaz. Há um lugar dentro de você onde nada é perdido, onde nenhuma dor é inútil, onde cada lágrima antiga se transforma em ouro invisível, lapidando silenciosamente quem você está se tornando. Não importa o que o mundo diz, não importa quantas vezes a vida tentou apagar a chama que arde aí dentro. Em cada fragmento do que foi vivido, existe uma centelha de eternidade, aguardando o momento de reacender. E talvez no fundo, você já saiba. As respostas que procura não estão lá fora. Nunca estiveram. Elas sussurram dentro de você, nos momentos em que o medo grita mais alto. Elas vivem nas suas perguntas mais incômodas, nas suas noites sem sono, nos pequenos gestos de coragem que ninguém vê. Toda transformação verdadeira começa em silêncio, longe dos olhos, no território secreto onde você se encontra consigo mesmo sem máscaras. Hoje, sem que você percebesse, caminhamos juntos por este território. E mesmo que agora o vídeo se aproxime do fim, o verdadeiro encontro só está começando. As sementes lançadas aqui não pedem pressa para florescer. Elas pedem tempo, sombra, água, paciência. Permita-se ser o solo fértil, onde uma nova história poderá nascer. Uma história escrita não pela dor, mas pela consciência desperta de quem finalmente entendeu seu próprio valor. Antes de nos despedirmos, deixe que uma última imagem se grave no seu interior. Você diante de um vasto campo, iluminado pela luz dourada de um novo amanhecer. Atrás de você, ficam as sombras dos medos antigos. À sua frente, apenas possibilidades. E em seu coração, a certeza silenciosa de que o que é verdadeiro jamais se perde, apenas se transforma. A vida não pede perfeição, pede presença, pede verdade. Se este eco tocou algo que já existia dentro de você, ainda que de forma tênue, ainda que de forma tímida, permita que ele continue vivo. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir o que talvez não saiba dizer e inscreva-se para seguir esta jornada de consciência. Aqui cada passo é um chamado para que você se lembre. O que é real em você é inquebrável, imortal e infinito. E isso, ninguém jamais poderá tirar.